E aí eu vou precisar que vocês vão conversando comigo, tá bom? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui um minuto e a gente começa. Bom, só confirmem para mim se vocês conseguem ver minha tela e se conseguem ver bem minha tela. E aí, gente, como eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat, eu vou pedir assim uma ajuda para vocês, se alguém puder abrir o áudio, tá? Para ler algum comentário que algum colega fizer, ou até a Natália também, se ela puder me ajudar, eu agradeço. Estão conseguindo ver? Estamos sim. Perfeito. Obrigado. Bom, então a gente vai falar hoje sobre clima mundial. E eu quero começar essa conversa a partir de uma pergunta, tá? Por que eu falei da fome? Porque eu tô com fome, né? E eu adoro comer. Não sei se todo mundo aqui compartilha da mesma paixão. E eu quis começar essa aula hoje com comida, né? Acho que se fosse perto do almoço seria até melhor, mas eu decidi começar dessa forma. Eu quero que vocês olhem para esses pratos aqui, né? Esse primeiro prato, alguém aqui já comeu isso? Bifum? Alguém aqui já comeu? É um prato chinês, é um macarrão feito com arroz. A massa dele é feita de arroz. Alguém comeu? O pessoal tá falando aqui que não. O Carlos falou, nunca nem vi. Não. É muito bom, assim. Geralmente tem na Feirinha da Liberdade, na Liberdade, aquele bairro conhecido lá por tradições japonesas, né? Geralmente eles servem na feirinha, assim, um marmitex, assim, com bifum. Não sei se estão servindo ainda depois da pandemia, mas é maravilhoso, é muito bom, vale a pena. Quem gosta de macarrão, vale muito a pena. Aí vem com legumes, vem com frango. Quem não come carne, vem só com legumes, enfim. E esse outro prato aqui, acho que é mais difícil ter comido esse é menos popular. Não sei se alguém aí gosta de K-pop. Esse prato aqui é um prato sul-coreano. Alguém conhece? Já comeram? Ou nunca nem viram também? Ah, esse aqui eles já conhecem, mas nunca comeram, ó. Já ouvi Caramba! falar, mas não gosta dessas coisas, a Maria Clara. Tá bem. Você já comeu, Natália? Eu nunca comi. É muito bom. Muito Uhum. bom. Eu comi recentemente, né? Eu era do interior, aí mudei pra cá, fui conhecendo essas coisas aí. Ah, esse aqui alguém já deve ter comido, né? Ou não? Acho que a maioria deve conhecer mais esse prato aqui. Alguém? Já comeu temaki? A Júlia ama. Uhum. O Vitor já comeu. O Muito bem. pessoal gosta. Ótimo, ótimo. Eu também gosto. Mas eu vou confessar que desses aqui o que eu gosto mais é o bifum. É o macarrão de arroz chinês. Bom, o que esses três pratos têm em comum, pessoal? Digam para mim. O que eles têm em comum? A Nana falou que eles são orientais e têm arroz. Perfeito. É isso. Era exatamente essa informação que eu queria. Gravem essa informação, tá bom? São pratos do Extremo Oriente da Ásia e são feitos à base de arroz. Nossa, mas o que tem a ver arroz com o clima? Né? Tudo. E a pergunta da aula é a seguinte: por que o arroz é a base dos principais pratos da culinária na China, Coreia do Sul e Japão? Essa vai ser a pergunta que a gente vai responder e a gente vai usar os conhecimentos de clima para respondê-la. Tá? Antes da gente entender, né, por que isso, vocês têm alguma hipótese? Por que arroz? Por que nesses países as pessoas consomem tanto arroz? Por quê? Vocês têm alguma hipótese? Podem falar o que vocês quiserem. Ainda não existe nem certo nem errado aqui. Algum palpite?
O Carlos falou que não sabia que o arroz tinha a ver com o clima, então ele não tem ideia. Tá, eu vou dar uma dica, tá? Qualquer tipo de cultura agrícola, ou seja, qualquer tipo de grão, qualquer tipo de cereal, qualquer tipo de vegetal, qualquer coisa que tenha a ver com agricultura e pecuária também, mas mais agricultura, tudo isso tem a ver com clima. Clima é determinante para isso, tá bom? O clima ajuda a determinar muita coisa. Sim, as meninas estão dizendo aqui que a base da agricultura deles é o arroz. Uhum. E a Nana também falou que culturalmente se plantava muito arroz naquelas regiões. Perfeito. Tá no caminho. Então, ela já relacionou o arroz aí à tradição da cultura desses países orientais, né, do Extremo Oriente, da Ásia. Agora, mas a pergunta é a seguinte: por que então que eles plantavam arroz? E tem que ter uma razão, né? Vamos conservar essa pergunta para a gente responder no final? Vamos lá. Bom, duas coisas para a gente poder entender bem o clima. Eu vou fazer essa aula a partir de dois pontos. Primeiro ponto são elementos climáticos, tá? Quem tiver com caderno aí, quiser anotar isso é importante. Elementos climáticos, gente, do que o clima é feito? O clima é feito do quê? Da mesma forma, quando você pega um prato e você vê que esse prato de comida ele é feito de arroz, legumes, macarrão, enfim, algum tipo de carne, enfim, molho. Da mesma forma que um prato ele tem elementos, ele tem ingredientes, o clima também tem, tá? E do que o clima é feito? O clima é feito de três coisas. E aí eu vou chamar isso de PUT, tá? Essas três coisas é que compõem o clima: pressão, umidade e temperatura. Todo clima tem um padrão de pressão, todo clima tem um padrão de umidade e todo clima tem um padrão de temperatura. Tá bom? Vamos focar um pouco nisso aqui. Alguém aqui sabe me dar um exemplo do que seria pressão climática? O que seria pressão? O que é pressão, hein? E aí, gente? Se não tiverem ideia, podem falar, não tenho ideia. O Carlos falou que é o tipo de pressão que o ar exerce sobre nós. O Vitor falou que depende da altura com relação ao mar. Perfeito, perfeito. Esse é o caminho, é isso mesmo. Pressão, né, tem a ver exatamente com a composição da camada da atmosfera, né? E essa camada da atmosfera, né, a atmosfera, se a gente pegasse uma linha e a gente colocasse ela no chão, na superfície terrestre, a gente pegasse essa linha fosse lá para o alto, lá em cima, subisse essa linha, ela ia passar por diferentes camadas da atmosfera. A atmosfera tem camadas, como se fosse uma cebola, tá? Ela tem várias camadas. E cada camada tem uma composição química, de elementos químicos, e cada camada, por diferenças de composição, ela vai ter uma diferença de retenção de radiação, de retenção de alguns gases, e essas diferenças elas vão ocasionar em diferenças de pressão. Ou seja, em algumas partes da minha atmosfera, a pressão ela vai ser mais alta, né? Vai ter uma pressão maior, ela vai ter uma pressão mais, como que eu posso dizer? Ela vai ter uma pressão maior e vai mudar o ritmo da circulação das massas de ar. Ela vai mudar como que se formam, por exemplo, tempestades. Isso vai interferir na quantidade de chuva.
Porque a composição do ar vai mudar, tá? A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, a pressão ela pode ser medida em baixa pressão e alta pressão. E aí, acho que foi o Carlos que falou, à medida que você tem um ganho de altitude na troposfera, que é a camada onde a gente vive, quando você aumenta essa altitude, maior é a minha pressão. Não sei se alguém aqui já viu jogos de futebol. Às vezes um time vai jogar no Equador ou vai jogar na Venezuela e aí o narrador fala assim, na altitude de Quito, na altitude de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra. Por quê? Porque são lugares altos, de montanhas. Como são altos, a minha pressão tende a ser maior. O ar fica mais rarefeito. Ok? Ok? Isso é importante. Bom, o segundo elemento é a umidade. Umidade todo mundo sabe, né? Como que você definiria umidade? O que seria umidade? O próprio nome já fala, né? Carlos falou que é tudo aquilo que apresenta água. Não necessariamente, mas eu entendi o raciocínio. Tá? Tudo aquilo que representa água. Quando você define assim, você pode pensar assim, um lago, então, é umidade? Ok? Mas está no caminho, vamos lá. Tem a ver com água, sim, Carlos. Tem a ver com água. Só que a gente tem que pensar o seguinte. A água, ela não aparece só em rios, em mares, em lagos. A água aparece de que forma também, pessoal? Sem ser em rios, lagos, em mares. Tem uma outra forma como a água aparece. A Maria Clara falou que é o vapor da água, o Vitor tá falando aqui da água gasosa, o Carlos em gás também aqui. Perfeito. Júlia, a relação do vapor de água no ar. Isso. Excelente. Essa definição foi perfeita, tá? Isso mesmo. É a quantidade de água que eu tenho no ar, né? Essas gotículas de água que eu tenho no ar. As nuvens, né? Quanto mais nuvem, mais umidade, tá bom? Muito bem, perfeito. E essa umidade, né, ela é medida, vai me definir um clima com característica seca, com pouca quantidade de água no ar, ou um clima mais úmido. Eu coloquei molhado aqui, né, porque a gente pode falar molhado também, não está errado, tá bom? É só para ficar essa relação de seco e molhado, tá bom? Seco e úmido. E por fim, né, temperatura, que é mais fácil assim da gente perceber, né? Quente ou frio, que tem a ver aí com a agitação aí das moléculas, né? Que tem a ver com a quantidade de radiação solar, tá bom? Então, temperatura está relacionada à radiação solar, tá bom? O calor que vem da radiação. Se tem muita radiação, então eu tenho mais calor, então a minha temperatura vai aumentar, ela vai ser quente. Se eu tenho pouca concentração de radiação, eu tenho ausência de calor, e aí eu vou ter temperaturas mais frias, tá bom? Isso é temperatura. Então, essas três coisas são elementos do clima. Elementos do clima. Do que o clima é feito. Tá? Bom, vamos lá. Para a gente entender isso, né? Então, aqui a gente tem o planeta Terra. Aqui a gente tem a radiação solar. E a gente tem que pensar o clima primeiro a partir dessa dinâmica aqui. Tudo começa com o Sol. Tá? Não existe vida, não existe nada sem Sol. O Sol, ele é o principal astro do sistema solar, não é à toa. Ele é fundamental. E a Terra, pessoal, pelo fato dela ser uma esfera disforme, né? Ou seja, uma esfera que na parte do Equador ela é um pouquinho mais bojuda, né? Um pouquinho mais assim estendida nas faixas do Equador. Ela acaba concentrando uma maior
faixa de radiação aqui, nessa linha aqui de 1.000 quilômetros. Então, aqui eu tenho a maior concentração de radiação, né? E aqui esse esquema está mostrando para mim o seguinte: à medida que eu me afasto do Equador, a minha radiação ela vai decaindo, ok? Bom, minha pergunta é a seguinte: essa relação aqui da radiação, gente, ela vai definir qual elemento climático? Qual elemento climático vai ser definido aqui pela radiação solar? O pessoal está falando que é a temperatura. Excelente. Temperatura. Então, me diga uma coisa. Eu posso dizer, então, que os países aqui, ó, dessa faixa aqui na África, eles são muito mais quentes do que esses países que estão aqui no norte da Europa? Posso dizer isso, então? Sim. Isso, perfeito. E eu posso dizer, então, que o clima desses países que estão aqui, nessa faixa, vai ser um clima desértico porque tem muita radiação? Sim, os países que ficam na linha do Equador são tecnicamente desérticos. Então, se eu tenho, então, países localizados na faixa do Equador, então todos os países aqui são desérticos, é isso? Todo mundo concorda? Em partes, alguns. Na verdade, não. Não é a radiação que define o clima desértico, tá? A gente vai chegar lá. Pensem o seguinte: para eu definir o meu clima, eu preciso de várias coisas, tá bom? Não só a temperatura. E esse é o primeiro erro que a gente comete naturalmente, tá? A gente acha que o que define o clima é só a temperatura, e não é. Vamos com calma, tá? Mas bom o seu raciocínio de pensar que em alguns casos sim. Mas vamos pensar o porquê alguns casos sim, alguns casos não, tá bom? Muito bem, seguindo. Bom, então vocês já identificaram que existe uma diferença de distribuição aí de radiação na Terra. E vocês me disseram, e está corretíssimo, que na faixa do Equador tem uma concentração muito maior aí de radiação. Pois bem, retomando isso aqui, essas linhas que a gente está vendo aqui, pessoal, na horizontal, a gente chama essas linhas aqui de latitudes. Lembram de latitudes e longitudes? Vocês lembram disso? Isso aqui são as linhas de latitude, tá? As linhas de latitude variam em função da linha do Equador, tá bom? Então aqui eu tenho a metade, né, da esfera terrestre, que marca a metade da esfera terrestre, e aqui eu tenho outras linhas de latitude que vão marcando a minha faixa tropical, ou seja, a faixa que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Aqui eu tenho a faixa, no Equador, a faixa equatorial. Entre o trópico e o círculo polar, eu tenho uma faixa temperada, assim como no hemisfério norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, essa faixa aqui é uma faixa temperada. E no extremo dos polos, eu tenho as faixas polares. O nome disso aqui é zona térmica, mas não precisa focar nisso hoje, tá bom? Eu quero que vocês foquem primeiro nessa ideia da distribuição de radiação, que vocês já entenderam que ela é maior aqui no Equador e menor nos polos. Então, vamos seguir. Só que a Terra, pessoal, a Terra não é estática, né? A Terra, ela está, ao longo dos anos, completando uma volta aí em torno do Sol, né? E aí, esse esquema aqui, olha só que interessante. O fato da Terra se movimentar, ela rotacionar em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, ao longo do ano, isso vai produzir uma característica do planeta que ajuda a gente a entender um pouco o clima, né?
Que características são definidas aí, gente, a partir da rotação da Terra em torno do Sol? Que vai mudando aí as condições de temperatura e umidade ao longo do ano. O que isso define? Alguém tem um palpite? A Mariana falou das estações, o Vitor também. Ah, pessoal, a Júlia. Muito bem. As estações, perfeito. Estações, né? E aí, como que isso é definido, né? Se vocês prestarem bastante atenção, eu vou pedir para vocês focarem na parte de cima aqui do eixo da Terra, tá vendo aqui, ó, nessa partezinha de cima? Fixem os seus olhares aqui em cima, na parte de cima do eixo, tá? Na parte de cima aqui. Fiquem com o olhar fixo sobre essa parte aqui. Se vocês ficarem com o olhar fixo aqui em cima, vocês vão perceber que em determinadas épocas do ano, essa área fica mais exposta à radiação solar, e em determinadas épocas, essa área fica menos exposta. Essa diferença de exposição à radiação é que vai definir as estações. Então, quando eu estiver, né? Vamos lá, explicar isso. Quando eu estiver no inverno no meu hemisfério norte, significa o seguinte, significa que no hemisfério norte há uma exposição menor da radiação solar. Ou seja, essa parte aqui, ó, do norte do planeta está mais distante do que essa parte sul do planeta em relação à radiação solar. Isso que é o que a gente chama aí de solstício e equinócio. Não sei se vocês já ouviram falar disso no colégio. É isso aqui. O que é solstício? Solstício é quando eu tenho o ápice, da atividade solar em um hemisfério do planeta. Então, quando eu tenho um solstício de verão no hemisfério sul, a gente está caminhando agora para o solstício de verão, né, em dezembro. Quando a gente entra no solstício de verão, significa que a atividade solar no hemisfério sul ela está muito forte. Só que se ela está muito forte aqui no hemisfério sul, ela está super fraca no hemisfério norte. E tá, aí no hemisfério norte eu vou ter inverno, né? E aí no Natal as pessoas lá na América do Norte vão enfeitar suas casas com boneco de neve, né? E a gente também enfeita com boneco de neve porque a gente acha que está nos Estados Unidos, né? E aí a gente também coloca boneco de neve em casa, só que não tem nada a ver. Aqui não tem neve, tá? A gente está no hemisfério sul, é verão, não é inverno. Mas enfim, vamos entrar nesse mérito. E, da mesma forma, né? Se a gente for para o solstício de inverno no hemisfério sul, eu vou ter o solstício de verão no hemisfério norte. Então, eu tenho uma atividade de radiação solar mais forte no hemisfério norte e mais fraquinha no hemisfério sul. E aí, quando eu tenho o outono e primavera, eu tenho um equinócio. Equi, vem de equidade, aquilo que tende a ser igual, tá? Então, eu tenho uma distribuição um pouquinho mais igualitária, né, de radiação pelo planeta. É uma fase em que a Terra ela não concentra nem tanto radiação no hemisfério sul, nem tanto no norte. Ela tem um pouquinho mais de radiação no hemisfério sul, então eu tenho primavera, um pouquinho mais de radiação no hemisfério norte, eu tenho primavera. Um pouquinho menos de radiação no hemisfério sul, eu tenho outono. Agora, exatamente agora, né, em novembro, a gente está numa transição, né? A gente está numa transição para cá. A gente estaria mais ou menos por aqui, ó. A gente está aí com uma maior concentração de radiação no hemisfério sul, mas ainda há uma radiação relativamente forte no hemisfério norte, caminhando aí para enfraquecer. Isso aqui, pessoal, ajuda a definir as estações e elas influenciam também nas características aí de temperatura e umidade. Mas atenção, quando eu falo de estações,
eu tenho que entender o seguinte, que o clima, né? O clima é algo padronizado ao longo de um intervalo de tempo, mas as estações interferem um pouco nas minhas características climáticas, tá bom? Eu trouxe isso aqui porque isso aqui é um elemento que cai bastante, geralmente nos vestibulares, então eu trouxe mais para registrar isso. Muito bem. Agora vamos para o que interessa, de fato, mais importante aqui da aula. Fatores climáticos. O que define o clima, tá? Bom, primeiro elemento que define o clima, pessoal, como a gente acabou de ver, né, naqueles exemplos, é a localização e a radiação, tá? Como assim? Bom, aqui eu tenho 4 pontos diferentes, tá bom? Aqui eu tenho a cidade de Nova York, aqui eu tenho a cidade de São Paulo, aqui eu tenho uma cidade no Sudão e aqui uma cidade no Japão. Coloquei uma cidade qualquer, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês observem a localização dessas cidades. Eu posso dizer que a localização das cidades influencia na quantidade de radiação que eu tenho? O que vocês acham? Aqui eu tenho a distribuição de radiação pelo planeta, né? Quanto mais azul, mais fraco. Quanto mais vermelho, mais forte. E aí? O que vocês acham? Interferem ou não? Sim, o pessoal está respondendo aqui que sim. Perfeito. Interfere. Interfere muito. Né? Esse é o primeiro elemento. Então, dependendo de onde eu estiver, eu vou ter uma característica de clima, e isso é importante para entender o clima. Tá? É onde eu estou. Em que faixa da minha latitude eu estou. Se eu estou mais próximo do Equador, ou se eu estou mais distante do Equador. Vai ter uma característica diferente. Olhando assim, pessoal, né, pensando no que a gente conversou até agora, a característica, o fator de localização e radiação vai interferir na minha temperatura, certo? Agora vamos lá. Segundo elemento. Segundo elemento é a altitude, tá? A altitude é um fator que vai determinar meu clima. Como assim? Existe diferença entre morar aqui no alto dessa montanha e morar aqui embaixo, gente? Tem diferença? Será que tem alguma diferença? Imagina que você tem uma casa aqui no alto e uma casa aqui embaixo. Que diferença você encontraria? E aí? A Maria Clara falou que na montanha, por ser uma coisa que não é reta, além da pressão, não bate com o sol. Da mesma maneira que na parte mais baixa. O Vitor falou que o ar seria diferente. O ar seria diferente, perfeito. Então você vai ter uma relação de pressão. Aumenta aqui a minha pressão vai ser maior aqui em cima, tá correto. E acho que foi a Maria Clara, né, que falou que não é uma área plana, né, uma área mais de planície, vai ter uma diferença aí de sol, né? Nesse caso, o que está influenciando aqui é a altitude. À medida que eu aumento a minha altura, a minha temperatura ela decai. Por isso que aqui nessas montanhas aqui, elas têm neve no topo, mas vocês percebem que na base da montanha não tem neve? Conseguem perceber isso? Aqui não tem neve, mas aqui no alto tem. Vocês conseguem perceber isso? Por quê? Porque a altitude ela influencia nessas duas características que vocês identificaram. Pressão
e temperatura. Morar aqui no alto da montanha é mais frio do que embaixo. Por isso as pessoas geralmente preferem morar embaixo. É claro, tem o relevo também, mas também é a relação de menos frio. Tá? Então, a altitude, ela interfere na temperatura e na pressão. Ok? Muito bem. Terceiro elemento. Esse elemento aqui, continentalidade e maritimidade. Gente, é muito fácil. Continentalidade. Essa palavra vem de que termo? Deriva de que palavrinha? Continentalidade. Vem do quê? Tá fácil isso aqui, né? De continente. Perfeito. E maritimidade? Óbvio, né? Maritimidade. De mar. O pessoal tá falando Ótimo. aqui, eles estão respondendo. Isso, perfeito. Eu sei que é óbvio perguntar isso, mas não é tão óbvio assim você pensar na influência disso aqui. Olhando para essa paisagem aqui, vocês acham que essa paisagem é uma área onde eu tenho maior influência de continentalidade, ou seja, é uma área que está no interior do continente, ou essa área recebe uma influência maior da maritimidade, é uma área que está próxima do litoral? O que vocês acham? Continentalidade, eles estão respondendo. Ah, é? E por que continentalidade? O que vocês estão falando isso? Que elemento que tem nessa imagem que vocês acham que é continente? Que é continentalidade? Maria Clara falou que são as plantinhas do chão. A Júlia falou vegetação. Vegetação, as plantinhas do chão, né? As plantinhas do chão, olha que interessante. O que as plantinhas do chão têm que me indica, então, que é uma influência maior do continente do que do mar? A chave está justamente nas plantinhas do chão mesmo, tá certo. Mas por quê? O aspecto seco. Excelente. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Isso que eu quero. Aspecto seco. Quando a gente fala de aspecto seco, a gente está falando de que elemento do clima? Lembra dos elementos do clima? O Putin. Não é Putin, tá? Putin. Quais são os elementos do clima? Pressão, Umidade. umidade. Exatamente. É a umidade. Então, a continentalidade e a maritimidade, ela vai influenciar na umidade, na característica de umidade do meu clima. Se eu estou em uma área continental, no interior do território, a minha umidade tende a decair. Se eu estou próximo à costa, a minha umidade tende a aumentar. Vocês já foram para a praia aqui? Acredito, a maioria já deve ter ido. Já chegaram na praia ou na cidade que tem praia? Já sentiram a diferença da brisa do mar quando você chega? Você fala, nossa, olha esse cheiro de praia. Quem aqui já passou por isso? Nossa, adoro esse cheiro de praia. Olha isso. Olha esse vento. O vento aqui é diferente. Quem aqui já sentiu isso? Maria Clara disse que ela já sentiu. A Júlia também está falando que é muito diferente. É muito diferente. E realmente é muito diferente. Por quê? Porque o mar, ele traz umidade, ele traz essa quantidade aqui. E veja que o céu está até nublado, né? Você consegue perceber aqui que tem uma fumaça aqui em cima. É essa umidade que está sendo trazida do mar, tá bom? Água. Então, isso influencia no clima. Muito bem.
Quarto elemento são as massas de ar, tá? Massas de ar. Aqui tem que ter muita atenção, tá bom? Por quê? Tem que ter muita atenção. Eu quero que vocês dividam essas massas de ar em duas características. Massas de ar quente e massas de ar frio. Massas frias de ar. Vamos ver quem vai adivinhar, quem vai entender. Olhem a distribuição das massas de ar, gente. As que estão frias têm cor azul. As que estão quentes têm cor vermelha. Por quê que algumas são quentes e outras são frias? Carlos e a Júlia estão dizendo que é por conta da radiação. Isso. Exatamente. Por conta da radiação. Isso. Exato. Olhem só que interessante. E como é fácil tudo isso, gente. Próximo aos polos, onde tem menos radiação, as massas elas vão ser massas de ar frias. Tá? Então, aqui no Polo Norte e no Polo Sul, eu tenho massas de ar fria. Tá bom? E aqui, mais próximas do Equador, eu vou ter massas de ar quente. Tá? Então, em zonas tropicais, né, e zonas equatoriais, eu tenho massas de ar quente. Em zonas polares e temperadas, eu tenho massa de ar fria. Tá? Isso é uma regra, tá bom? Isso é uma regra meteorológica. Só que essas massas de ar, elas se movimentam, elas se deslocam, tá bom? Como que elas se deslocam, professor? Gente, tudo está em movimento. Você agora está em movimento, tá? Tudo está em movimento, nada é estático, nada é parado. As massas de ar se movimentam porque a Terra se movimenta. Faz um teste. Pega um barbante, amarra um barbante no seu corpo, tá? Ou qualquer outro objeto, coloca uma bolsa, uma mochila, tá? E você roda em torno do seu eixo igual uma bailarina. Gira em torno do seu próprio eixo. A bolsa vai rodar com você. A mochila vai se movimentar. A Terra, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, todos os elementos que estão aqui, eles também vão se deslocar. Eles vão se movimentar. Ok? Por quê? Porque não é que as massas de ar estão dentro da Terra. Quando a gente fala de camadas da atmosfera, né, que vai definir o clima, ela é uma parte externa da Terra, é como se fosse a sua roupa. Quando você gira, sua roupa não gira junto com você, ela não se movimenta. Quando você corre jogando bola, a roupa não se mexe. Então, quando a Terra rotaciona, as massas de ar também se movimentam. É assim que as massas de ar se movimentam, tá? E aí, essas massas de ar se movimentam. E quando elas se movimentam, elas vão trazer temperatura, né? Elas são bolsas, né, de temperatura e também bolsas de umidade. Umidade, tá? Como assim? Massas de ar que são formadas nos oceanos, vocês acham que essas massas de ar elas são o quê? Quentes? Aliás, são secas ou úmidas? Massas de ar que se formam no oceano. Úmidas. São úmidas. E as massas de ar que se formam no continente? Maria Clara respondeu aqui que elas são secas. Elas são secas. Isso é super importante, porque aqui no código você tem aqui, ó, CP. O que é CP? CP é o seguinte, continental, polar, ok? Então, é uma massa de ar que se forma no continente, ou seja, ela é seca, e ela se forma na região dos polos. Se ela é seca
e se forma na região... Se ela é continental, seca, e ela é polar, se forma na região dos polos, qual a característica dessa massa de ar aqui? Ela é seca e o quê? Se ela é polar, ela é o quê? Fria. Fria, seca e fria. Então é uma massa de ar seca e fria. Então, por onde ela passa, o meu clima ele tende a ser seco e frio. Da mesma forma, vamos pegar essa massa de ar aqui, ó, que tem tudo a ver com o nosso Brasilzão aqui. M, marítimo. E, quem sabe dizer o que significa o E? Tem a ver com a localização. Se aqui é polar, aqui é o quê? As meninas estão perguntando se é equatorial. Exatamente, meninas. Equatorial. Equatorial. Então, se ela é marítima e equatorial, qual a característica dessa massa de ar aqui? Ela vai ser o quê? Ela se formou no mar e está na linha do Equador. A Júlia e a Maria Clara disseram que ela será úmida e quente. Úmida e quente. E aí, gente, olha só as massas de ar que passam pelo Brasil. MT, marítima tropical, marítima equatorial e aqui marítima tropical também. Brasil é um país seco e frio ou quente e úmido? De modo geral, o que vocês acham? A Júlia falou que é quente e úmido. Perfeito. Viu só? Isso explica um pouco do clima. É um fator climático, as massas de ar. Essa é a importância. Só um adendo, só uma coisa aqui. Às vezes, vocês já viram na previsão do tempo, quando alguém fala assim, uma massa de ar fria está vindo do sul em direção a São Paulo e vai fazer com que as temperaturas caiam nesse próximo fim de semana. Alguém aqui já viu isso na previsão do tempo? Quando alguém fala isso, jornalista, tá vindo uma massa de ar frio aí no sul do Brasil. Alguém? O Vitor já ouviu. A Júlia falou que lembrou muito das previsões do tempo com essa aula. É exatamente isso. Por quê? Porque aqui, ó, o MP, marítimo polar. Se é marítimo, é úmido. Se é polar, é frio. Então é uma massa de ar fria e úmida que ela passa aqui, ó, do sul da América, passa pela Argentina, pelo Uruguai, ela chega até aqui, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Quando ela chega aqui, ela encontra essa massa quente e úmida e essa massa quente e úmida. E essas massas quentes e úmidas, elas vencem essa massa mais fria e úmida, e essa massa fria e úmida perde força. Por isso que aqui em São Paulo, onde nós estamos, geralmente é o limite de atuação dessa massa fria e úmida. Quando você chega para Rio de Janeiro, para Minas Gerais, ela já perdeu força, porque essas duas massas, elas exercem uma influência maior. É por isso que geralmente faz muito mais frio, claro, além também da localização, né? Mas é por isso que faz muito mais frio, às vezes, no Rio Grande do Sul do que em Minas Gerais. É por conta também da influência das massas de ar. Por isso que são climas diferentes também, tá? E aqui, só para exemplificar para vocês, né? As massas de ar se deslocam, tá vendo? Onde eu tenho aqui uma cor mais próxima ao roxo, é que eu tenho aí um aumento ali de concentração de umidade, né? E também um aumento também de pressão, tá? Vamos passar. O penúltimo elemento aí que interfere no clima é o relevo. Por que o relevo? Porque o relevo ele vai funcionar, às vezes, como uma barreira. Ele serve como barreira, né? Como assim? Eu tenho uma umidade, às vezes, que vem do mar e que vai ajudar a formar chuva. Igual essa imagem aqui, ó. A umidade está aqui. Imagina que aqui eu tenho uma montanha gigantesca, ou uma serra, igual existe aqui em Santos.
Essa serra, essa montanha, ela vai impedir essa umidade de passar para o outro lado. E aí o que vai acontecer? O relevo, ele vai ser uma barreira. E aí eu vou ter aqui uma área onde eu vou ter umidade, eu vou ter uma temperatura mais baixa, e aqui eu vou ter uma área mais seca, com uma temperatura mais alta, dependendo. Então, o relevo ele interfere também no clima. Se eu tiver uma barreira, uma cordilheira de montanhas, isso vira uma barreira de umidade. Eu posso ter uma barreira de montanhas que vai impedir, de um lado, a chegada de umidade, e que do outro vai reter a umidade toda aqui, tá? Então, o relevo também interfere no clima, tá bom? Né? Olha só, aqui eu tenho uma área onde eu não tenho essa barreira, né? E aí eu vou ter aqui um trânsito melhor aí da minha umidade. Então, o relevo, ele atua como uma barreira, tá bom? É um elemento também, é um fator climático. E, por fim, a vegetação. A vegetação, gente, ela é um produto do clima e, ao mesmo tempo, ela é um fator climático. Ao mesmo tempo que o clima define a vegetação, junto com o solo, então, a vegetação só existe por conta da atmosfera, a interação entre a atmosfera e a litosfera. E aí você vai ter a criação de solo, e esse solo vai ter nutrientes, as espécies vegetais vão se desenvolver nele, tá? A vegetação, no caso da floresta amazônica, olha a imensidão dessa floresta, né? Apaga da cabeça de vocês que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Pulmão, caramba. Não existe pulmão do mundo, não. Pulmão do mundo é alga, não é a floresta amazônica. Isso aí, gente, é senso comum, tá? Se alguém falar do lado de vocês que a Amazônia é o pulmão do mundo, dê um tapa na cabeça da pessoa. Não, não faça isso. Mas corrija. Tá errado. Não é pulmão do mundo. A questão é que a floresta amazônica, ela tem uma função climática que é gerar isso aqui que está aqui em cima, aqui, ó, na foto. O que é isso aqui que está aqui, gente? Que elemento climático é esse aqui? A gente vê nas nuvens. Que elemento é esse? É pressão, umidade ou temperatura? A Júlia e a Maria Clara disseram que é umidade. Excelente, umidade. A floresta amazônica ela tem uma função de geração de massas de ar úmidas. E essa massa de ar úmida tem uma função climática super importante na América do Sul, principalmente no Brasil. Tá? Se você... Isso aqui é uma foto de dentro da floresta amazônica. Olha isso aqui, gente. Olha a quantidade de água que está caindo. Essa quantidade de água aqui cai todos os dias, por volta das 5 horas da tarde na Amazônia. Está sempre chovendo na Amazônia. Por quê? Porque essas plantas, elas evapotranspiram, né? Elas emitem gotículas de água no ar. Essas gotículas de água se tornam nuvens, cada vez maiores, cada vez mais pesadas, ficam super pesadas, né? As moléculas se juntam e ficam grandes. Quando as moléculas ficam muito grandes, a gravidade puxa para baixo e aí cai a gota de chuva. E aí você tem chuva o tempo todo. E isso forma grandes rios superiores que vêm até São Paulo. Então, às vezes, a chuva que cai em São Paulo é chuva que vem da Amazônia. Óbvio, né? Isso se o Bolsonaro não destruir a Amazônia antes e parar de chover em São Paulo, que é o que pode acontecer, que é o que está acontecendo desde quando ele assumiu a presidência da República. Então, a vegetação ela tem um papel climático, sobretudo de umidade, tá bom? Umidade. Então, o que eu queria que ficasse na aula de hoje na cabeça de vocês é que o clima é definido por fatores. Eu tenho que pensar todos os fatores juntos. E aí, para eu entender, né, por que o Brasil ele é um país de clima tropical? Ah, é porque ele está nos trópicos.
Tudo bem. Quais são as características do clima tropical? Ele é quente e úmido. Por que que o Brasil é um país quente e úmido? Aí você vai ter que recuperar todos esses elementos aqui. Onde que o Brasil é localizado? Como que é o relevo no Brasil? As altitudes. O Brasil, tem partes do Brasil que estão mais para o interior do território e partes que estão mais próximas da costa? Tem. Como que são a circulação de massa de ar aí no Brasil? Como é que elas circulam? Como são essas circulações? São diferentes? Que massas de ar circulam no Brasil? Eu tenho relevo que funciona como barreira? Que vegetação eu tenho no Brasil? Todos esses elementos aqui é que vão determinar as características climáticas do Brasil e de qualquer país do mundo. E aí você vai ter aqui o Brasil um clima tropical, só que no sul um clima temperado. Por que que no sul é temperado e no nordeste é tropical? Tem a ver com tudo que a gente falou, né? Aquela conversa das massas de ar. Olha as massas de ar aqui. A localização. Olha a localização. Então, vocês têm que combinar todos os elementos para entender o clima, a característica do clima. E aí, nos exercícios, eu vou reforçar com vocês, eu vou pedir que vocês relacionem esses elementos para entender as características climáticas dos países, ok? Essa aqui é uma classificação mais generalista, mais resumida, e essa é uma classificação mais específica, né? E aí, voltando para a pergunta do início da aula, para a gente terminar, por que que o arroz é a base dos principais pratos da culinária desses países, né? Da China, Coreia do Sul e Japão. Então, você tem ali, para você plantar arroz, você precisa de muita água, né? E aí, a gente não vai responder agora, a gente vai responder nos exercícios. Aqui está a localização, ó, do Japão, Coreia do Sul e China, tá? Essa pergunta vai estar na lista de exercícios e vocês vão responder com base no que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Bom, só para fechar isso aqui, uma diferençazinha importante entre clima e tempo, né? A gente, às vezes, quando sai na rua, a gente fala assim, nossa, o clima hoje está diferente, o clima hoje mudou, ontem estava quente e hoje está frio. Tem uma diferença de clima e tempo, tá, gente? Só para registrar aqui. Não é correto a gente falar que teve uma mudança de clima. Não, teve uma mudança de tempo. Toda mudança repentina, se tá sol agora e de repente começar a chover, o tempo mudou. Por quê? Porque o tempo é uma mudança repentina. O tempo é uma coisa passageira. Tá ensolarado, começou a chover. Isso é tempo, tá? Não confundam isso, ok? Não confundam isso. Isso é tempo. Outra coisa é o clima. O clima é um padrão de pressão, umidade e temperatura medido por 30 anos. Então, essas classificações climáticas aqui, elas são medidas de 30 em 30 anos. Olha só, década de 80 a 2016. É um padrão que se repete ano após ano por 30 anos. Tá bom? Só para fechar aqui. Ok? Gente, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram entender essa relação aí do clima? Beleza? Bom, então, obrigado, gente. Não esqueça do formulário de exercícios e até a próxima. Abraços. Valeu, Thales. Boa aula.